Olá, tudo bem? Na aula de hoje vamos confeccionar essa linda toalhinha em crochê. Ela mede 25 centímetros de diâmetro. Pode ser utilizada como toalhinha ou como mini suplá. Vou iniciar com um laço mágico. Vou subir uma correntinha e vou colocar dentro do anel mais 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contando com a primeira correntinha que eu fiz, tem um total de 12 pontos baixos. Vou fechar o meu anel mágico e fechar essa volta lá na primeira correntinha que fiz para iniciar meus pontos baixos. Então, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 3 correntinhas, que será o meu primeiro ponto alto. E dentro do mesmo espaço, pegando somente a argolinha de trás, vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, pegando somente a argolinha de trás, vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, pegando a argolinha de trás, 2 pontos altos no mesmo lugar. Próximo ponto, 2 pontos altos. Vou repetir esse processo nos meus 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final, já fiz meus 12 pontos altos com 2 pontos altos em cada ponto da carreira de base. Vou fechar a minha carreira na terceira corrente que fiz para iniciar. Fechei com ponto baixíssimo, agora vou cortar o meu fio branco e arrematar as minhas pontas. Finalizei aqui o meu miolo, tá? Agora, com o fio na cor laranja, vou dar aqui a minha laçada inicial. E vou prender o meu fio em qualquer um desses pontos altos que eu fiz na carreira anterior. Então, vou prender aqui na argolinha de trás, tá? Então, vou prender aqui com ponto baixo. Vou subir com 3 correntinhas, que será o meu primeiro ponto alto. E vou colocar no mesmo espaço mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos.
Vou aproveitar aqui para dar uma dica para vocês. Se repararmos, vamos ver que ficou um buraco aqui, ó. Né? Ficou um buraco. Então, eu vou desmanchar aqui e vou mostrar pra vocês como é que a gente trabalha pra não ficar com esse buraco. Então, vamos lá novamente. O ponto alto, ó, tem essa argolinha, tem essa correntinha que forma aqui em cima, né? Como nós vamos trabalhar apenas na correntinha de trás, a gente pega... Aqui atrás tem outra perninha, ó. Deu pra ver aqui, ó. Tem outra perninha aqui. Então, a gente vai fazer o nosso ponto baixo, o nosso ponto alto, pegando essas duas perninhas, ó. Pegar a perninha da frente, juntamente com a perninha lá de trás, ó. Deu pra ver? Peguei as duas perninhas. Agora sim, eu vou fazer aqui. Vou prender o meu fio, vou subir as minhas 3 correntes e vou fazer mais 2 pontos altos aqui, pegando as duas perninhas. Vou ficar com um total de 3 pontos altos no mesmo ponto de base, certo? Agora eu vou fazer 2 correntes de intervalo, vou pular 2 pontos da base, 1, 2, no terceiro, vou fazer novamente meus 3 pontos altos. 1, 2, no terceiro, eu faço os meus 3 pontos altos novamente. Duas correntes de intervalo, pulo 1, 2, no terceiro, faço meus 3 pontos altos. Vou repetir essa sequência por toda a minha volta, até chegar aqui no final, onde vou fazer minhas 2 últimas correntes de intervalo e vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Finalizei aqui a minha carreira, fechei com ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Vou subir com 3 correntes, que será o meu primeiro ponto alto da segunda carreira em laranja. Vou colocar mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto. No próximo ponto, vou colocar um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos. Então, nessa segunda carreira, fiquei com um total de 5 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Próximo ponto alto, 2 pontos altos. Um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Vou repetir essa mesma sequência até o final da minha carreira. Finalizei a minha segunda carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Vou subir com 3 correntes, colocar no mesmo ponto de base um ponto alto. Fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Até aqui eu já tenho 3 pontos altos separados e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No último ponto, vou colocar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, nessa terceira volta, eu vou ficar com um total de 7 pontos altos.
2 correntes de intervalo, primeiro ponto alto seguinte, 2 pontos altos, próximo ponto, 1 ponto alto, no próximo, 1 ponto alto, no próximo, 1 ponto alto, no último, 2 pontos altos juntos. Duas correntes de intervalo. Vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta. Cheguei aqui no final, vou fechar a minha volta, desculpa, na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora a nossa quarta carreira, vamos fazer 1, 2, 3 correntes para subir, um ponto alto no próximo ponto, fiquei com as 2 argolinhas, vou fechar os 2 pontos juntos. Próximo ponto, coloco um ponto, no próximo, outro ponto alto, no próximo ponto, mais um ponto alto. Cheguei nos meus 2 últimos pontos. Vamos fazer esses 2 pontos fechados juntos. Então, vamos laçar o fio, puxa, tira uma vez. Fiquei com 2 argolinhas na agulha. Vou laçar o meu fio novamente. Vou tirar uma vez. Fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Agora, eu vou tirar as 3 juntas. Vamos fazer uma corrente e um ponto baixo no espaço de 2 correntes à frente. Uma corrente e vou lá para o próximo bloquinho de pontos altos. Tira uma vez, faz o próximo ponto alto, tira uma vez, fiquei com 3 argolinhas na agulha, vou tirar as 3 de uma vez só. Um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto. Cheguei novamente nos meus 2 últimos pontos altos, vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Tira uma e fecha as 3 argolinhas de uma vez só. Uma corrente, um ponto alto no intervalo de 2 correntinhas, uma corrente, tira uma vez e fecha as 3 argolinhas juntas. 1, 2, 3 pontos altos. Cheguei novamente nos meus 2 últimos pontos altos. Vou laça a agulha, puxa, tira uma vez, laça, puxa, tira uma vez e tira as 3 argolinhas de uma vez só. Vou repetir essa mesma sequência até o final da minha carreira. Nessa quarta carreira, como fizemos a diminuição de pontos no início e no final da carreira, vamos fechá-la de uma forma diferente, tá? Então, aqui eu fiz a minha última correntinha. E eu não vou fechar na terceira corrente que eu fiz para iniciar, como eu fechei as demais carreiras, tá? Então, essa quarta volta, eu vou fechar aqui, ó, nessa argolinha, nessa correntinha aqui do meio dos 2 pontos, certo? Então, aqui, eu fecho minha carreira com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com 3 correntes, 2, 3. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto alto. Vou tirar uma vez, fiquei com 2 argolinhas na agulha.
vou fechar os 2 pontos juntos. No próximo ponto, um ponto alto. Fiquei com os 2 pontos altos finais. Vou fechar esses 2 pontos juntos também. Então, tiro uma vez, busco outro ponto, tiro uma vez, fiquei com 3 argolinhas na agulha, tiro as 3 argolas de uma vez só. Fecho as 3 juntas. Fiquei com um total de 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes de intervalo. E dentro do espaço de correntinhas da carreira anterior, eu vou colocar um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no espaço à frente. 2 correntes, vou fechar um ponto alto no próximo ponto alto e um meio ponto alto no próximo ponto. Fiquei com 3 argolas, vou tirar as 3 de uma vez só. Um ponto alto. Nos 2 pontos seguintes, vou fazer os 2 pontos fechados juntos. Tiro uma vez e fecho as 3 de uma vez só. 2 correntinhas, um ponto alto no espaço anterior. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, vou fazer os meus 2 pontos altos fechados juntos. Fecha tudo, um ponto alto, os 2 últimos pontos fechados juntos. Tiro um e fecho os 3 juntos. Vou repetir essa sequência até o final da minha volta. Cheguei aqui no final. E novamente nessa carreira eu fiz as minhas 2 correntes. E novamente nessa carreira vamos fechar a nossa carreira aqui, não nas 3 correntinhas, nessas argolinhas à frente. Fechar com ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas, 2, 3. Um meio ponto alto no próximo ponto e outro meio ponto alto no próximo ponto. Fiquei com 3 argolas na agulha, vou tirar todas de uma vez só. Fechei os 3 pontos altos juntos. Vou fazer 2 correntes de intervalo, no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntes de intervalo, no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntes de intervalo, no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntes de intervalo, cheguei nos meus pontos altos. Vou fazer um meio ponto alto no primeiro ponto alto, no próximo outro meio ponto alto e no próximo outro meio ponto alto. Meio ponto alto ou ponto alto incompleto, tá? Fiquei com 4 argolinhas na agulha. Vou fechar todas de uma vez só. 1, 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto no próximo intervalo. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes. Vou fechar os meus 3 pontos altos juntos. Um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto e no próximo um meio ponto alto. Fiquei com 4 argolas na agulha, fecho todas de uma vez só. Vou repetir esse mesmo passo até o final da minha carreira. Terminei aqui a minha carreira. Vou fechar essa volta novamente lá nas argolinhas, tá? Não vou fechar na correntinha. Vou
fazer aqui um ponto baixo no mesmo lugar. E vou subir com 3 correntes, que será o meu ponto alto. Duas correntes de intervalo. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Duas correntes de intervalo, um ponto alto. Duas correntes de intervalo, um ponto alto. Nessa volta aqui que a gente tá fazendo, se o ponto de vocês for apertado, ou se vocês notarem que o trabalho tá fechando, tá? Vocês podem aumentar uma correntinha. Tá? Se fechar, se vocês notarem que o trabalho de vocês está fechando, vocês podem fazer um intervalo de... colocar 3 correntinhas no intervalo ao invés de 2, tá? 2. Cheguei nos meus 3 pontos altos, tá? Vou fazer um ponto alto bem aqui, em cima dos 3 pontos altos. Tá? Bem no pontinho do meio. E vou continuar com os meus pontos aqui, de 2 correntes e um ponto alto no próximo intervalo, por toda a minha volta. Cheguei novamente aqui nos meus 3 pontos. Vou colocar esse ponto alto bem no meio dessas 3 correntes, desses 3 pontos altos fechados juntos da carreira anterior, certo? E assim eu vou trabalhando até chegar no final da minha carreira, com 2 correntes e um ponto alto, certo? Finalizei aqui minha carreira. Agora eu vou dar início à próxima carreira. Vou subir com 3 correntes. Dentro do intervalo de correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. Nas 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, essa nossa carreira vai ser somente ponto sobre ponto, tá? No intervalo de correntes, vamos colocar 2 pontos altos e no ponto alto, um ponto alto. Lembrando que, se você aumentou as correntinhas nessa última carreira que fizemos aqui, tem que aumentar o número de pontos altos também, tá? Então, se você fez 3 correntinhas na carreira anterior, faça 3 pontos altos. E assim vamos seguindo, trabalhando ponto sobre ponto, até o final da nossa carreira. Ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Vamos assim até o finalzinho, quando eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da minha carreira, finalizei com meus 2 pontos altos. Vou fechar aqui na terceira corrente que fiz para iniciar. Nesse aqui, eu fiz o miolinho de branco e vou fazer o bico. Vou fazer o bico de acabamento também em branco, tá? Então, aqui eu vou cortar o meu fio laranja. Mas se você quiser fazer de uma cor só, como eu fiz no marrom, não precisa cortar, tá? Pode
continuar na sequência com o mesmo fio. Com o fio na cor branca, novamente, vou dar a minha laçada inicial aqui. Vou prender o meu fio em qualquer um desses pontos da carreira de base, pegando as duas argolinhas. Vou prender o meu fio. Vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto. No próximo ponto, outro ponto baixo. Então, fiz 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas de intervalo. 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 4 pontos da carreira de base. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No outro, outro ponto baixo. 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular 4 pontos da carreira de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, prendo com um ponto baixo. Mais 2 pontos baixos para finalizar. 6 correntes. 4, 5, 6. Pula 4 pontos da carreira de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo, outro ponto baixo. Vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Cheguei aqui no final, fechei a minha volta no primeiro ponto baixo que eu fiz para iniciar. Agora eu vou andar com um ponto baixíssimo no próximo, para o próximo ponto baixo. Cheguei no ponto baixo do meio, vou dar uma alongadinha no fio, vou laçar o meu fio e no espaço de correntes à frente, vou fazer um ponto alto. Um picô, 3 correntes, fecha na primeira, formando o picô, mais um ponto alto, outro picô, mais um ponto alto, outro picô, mais um ponto alto, no mesmo espaço de base, tá? Na mesma argolinha de 6 correntinhas. Outro picô. E um ponto alto. Fechando os 5 pontos altos que eu preciso pro meu bico de acabamento. Então, em cada argolinha dessa, vamos ter 5 pontos altos, separado por 4 picôs. Agora, eu vou prender no ponto baixo do meio, com um ponto baixo, sem correntinha de intervalo, tá? Vai ficar assim. Vou laçar o meu fio e seguir para a próxima argolinha de 6 correntes, repetir o mesmo passo que fizemos na argolinha anterior. Então, 3 picô, um ponto alto, outro picô, mais um ponto alto, outro picô, outro ponto alto, mais um picô, que esse é o meu quarto picô, 1, 2, 3, 4, e o meu último ponto alto, finalizando os 5 pontos altos. Vou prender no ponto do meio com um ponto baixo. Vou repetir essa mesma sequência em todas as argolinhas da carreira de base. Cheguei aqui no final do meu
na minha carreira, fiz o meu último bico, o meu último ponto alto. Vou finalizar aqui no primeiro ponto baixo que iniciei essa carreira. Então, vou fechar com ponto baixíssimo, vou alongar o meu fio, cortar meu fio branco e arrematar as minhas pontas, tá? Eu não vou arrematar agora, vou deixar para arrematar depois. Então, aqui eu tenho a peça finalizada. Aqui depois eu tenho que esconder arrematar essas pontas que ficaram soltas aqui. Finalizei todos os meus bicos e ele ficou assim, a peça em duas cores e também aqui em uma cor só, tá? Então, qualquer cor que você fizer esse trabalho vai ficar muito bonitinho. Se você quiser também, nessa colorida aqui, você pode bordar aqui, ó, que nem como eu ensinei já no outro vídeo. Então, você pode fazer o bordado nas pétalas, contornando as pétalas aqui, que vai dar um efeito bem legal aqui nesse trabalho. Então, essa era a peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, curtam o vídeo, compartilhem, para que mais pessoas possam aprender a fazer novos trabalhos, novas peças, e por que não ganhar uma renda extra no final do mês, não é mesmo? Então era isso, obrigada pela oportunidade, beijos, até a próxima, tchau, tchau.